Bitcoin hoje rompe os 48 mil dólares. E agora, Douglas, o que pode acontecer? Para onde a gente pode ir? Quais são os riscos que a gente vai ter no meio desse caminho de alta que a gente está tendo? É isso que você vai ver tudo hoje aqui no canal Investidor Modesto, tá? Então sejam bem-vindos, investidores, a mais uma análise gráfica, análise técnica de Bitcoin. Aqui você entende o mercado, como é que ele funciona, tá? E a gente, porra, muita informação boa, cara. Estamos passando e segue a gente no Instagram, porque lá a gente faz cobertura do preço ao vivo. Antes de acontecer um movimento explosivo, a gente te explica lá o que está acontecendo e faço um panorama geral do mercado ali pra você ficar esperto o que pode acontecer e se preparar, tá bom? Então olha só, emocionalmente, né? A gente não age, que a gente não é trader, que a gente só entende o mercado pra fazer aporte, entender o mercado de cripto, tudo. Então, cara, segue lá, senão você tá perdendo tempo, tá? Olha só, vamos começar, tá? Aqui a gente tem no mapa mensal do Bitcoin, a gente vê que a gente está em plena situação de tendência de alta, tá? Nada indica pra gente queda no momento, até sim um movimento de recuperação do preço e desse topo anterior. Então, sim, tudo indica pra gente que a gente pode sair voando. Semanal. Semanal tem nem o que falar, né? A gente viu nos últimos dias aí, nas últimas análises, que a gente teve um padrão de alta muito interessante, muito raro, que não acontece, não é muito comum na análise gráfica, tá? Os três soldados brancos. Então, a partir do momento que a gente teve lá, a gente tá falando, cara, isso é muito bullish, isso aí é um puta sinal, e não aconteceu nem no gráfico de 1 hora, 4 diário, né? Aconteceu no gráfico semanal, cara. Isso é uma puta ideia, puta tendência forte de alta, cara. Eu não tenho o que falar contra isso. Então a gente sempre tá seguindo aí uma tendência bullish, ainda mais analisando outros sinais que o gráfico nos mostra, tá? E que a gente trabalha em confluência. Quanto mais dados que dão a mesma informação, a gente tem certeza, mais probabilidade de ser verdade o que a gente está analisando, tá? Agora olha só. Gráfico diário, o que a gente tem aqui? A gente estava tendo um topo muito importante ali nos 48 mil, tá? Muito importante mesmo, porque esse topo seria, né, o responsável pelo despejo do Bitcoin se a gente caísse. Então o que acontece? A gente teve essa alta inteira aqui em cima, mas a gente não tinha certeza se ele iria ultrapassar esse fundo aqui, esse topo que ele formou confluentemente, né, com este fundo que a gente está tendo aqui. Então, a gente ficava no meio que a gente não tinha certeza, né, que ia acontecer com o preço. Porque se você pegar este fundo e este fundo, você vai ter um range aqui de lateralidade, tá? Um range em que o preço tem uma resistência forte e um suporte forte. Você pode ver que o preço realmente se sustentou bem nessa região, né? Quando ele tem um fundo anterior e ele tá abaixo, ele sim trabalha como uma resistência. Assim que ele rompe essa resistência, ele vira um suporte. Então, o interessante é ele romper e se manter acima da região que ele rompeu. Isso é é um sinal muito forte que o preço pode se manter acima dessa região. E é o que a gente espera se a gente é bullish, se a gente tem uma tendência de alta vista, se a gente quer que o preço suba, tá? É isso que a gente procura. Então, ontem, né, eu falei para vocês na análise, se você não viu, você não ficou preparado para esse momento lindo do mercado aqui, que sim, a gente estava tentando romper os 48. E quando a gente teve essa alta de ontem aqui, que a gente na verdade analisou no gráfico de 1 hora essa alta, a gente analisou o que, né? A gente analisou o volume muito acima do normal e um movimento de alta muito explosivo. Então o que a gente falou? A gente vai buscar, tem uma grande probabilidade de vir buscar os 48 mil, né? E pela terceira vez, já que a gente viu que ele sim testou 2 vezes, ele rompeu, e isso nos dá um grande indicativo que vamos testar pela terceira vez por toda essa força que a gente está tendo de alta aqui. E não foi outra, tá? Deu exatamente o que a gente falou, ele sim subiu e rompeu essa região. Agora a gente vai ter alguns desafios pela frente, que é o seguinte, tá? Vamos para o gráfico de 4 horas, dá uma olhada como é que tá, e sim, você pode ver que está uma tendência de alta linda. Você vê que o preço ele sobe, ele, né, consolida numa região para dar uma outra subida, porque essa região não é nada mais nada menos, você que não tem ideia do que acontece no mercado, é uma região que muitas pessoas ficam com medo. O preço começa a consolidar, ficar numa região e eles falam assim, cara, eu vou tirar meu dinheiro que eu tive lucro nessa região inteira aqui, eu vou tirar o meu dinheiro daqui, né, e vou ficar preparado, porque se o preço cair eu já tô vendido. Então, é aí que acontece o oposto, né, quando muitas pessoas pensam assim,
botam suas posições no mercado, elas são estopadas, né? Então, isso acontece um movimento explosivo de alta dessa forma aqui. Então, a gente tem um movimento pleno de alta acontecendo nesse exato momento, ainda mais que ele rompeu, tá? Os 48 mil. Então, o que, que a gente espera no momento? A gente vem falando há um tempo atrás, sempre vem falando que a partir do momento, né, que ele estourasse os 48 mil, eu, na minha análise, na minha visão, tá? Muitas pessoas podem pensar, analisar diferente, por isso que é lindo esse mercado, cada um tem um ponto de vista diferente. Eu acredito que daqui pro preço para vir para cá, não vai ser muito difícil, tá? Vai ser bem tranquilo. Acho que a pior parte foi aqui, porque o que acontece, né? A gente tem esse último fundo antes do apocalipse que a gente teve nesse momento do preço aqui. Então a gente tem uma região com muita proteção, né? Uma região que muitas pessoas estão aqui nesse fundo e elas querem, né? Pô, cara, se o preço subiu aqui e eu tô aqui, eu tô no 0 a 0. Se eu tô no 0 a 0, deixa eu tirar meu lucro, né? Agora, eu não, se o preço cair, eu já tô vendido e foda-se, eu não quero saber, não quero preocupação na minha vida. Então ele vai lá e vende, porque ele tá no 0 a 0, tá na mexa, né? Ele tá na mesma faixa de preço, então ele vai lá, tchau, Bitcoin, me dá meu dinheiro, que eu vou dormir tranquilo. Aí acontece, né? Esse estouro de tampa, que tende sim a levar a gente mais pra cima, tá? Então, ao meu ver, não teremos muita dificuldade, sim, podemos ter, tá? Dentro desse meio, alguns dias aí de alta consolidada, para depois dar uma rompida nesse topo de 65, que é, eu espero, estou muito esperançoso que vá buscar os 100 mil dólares, tá? Então, a gente sim continua bullish, ainda mais com esse movimento. Ontem, graças ao bom senhor, a gente conseguiu, né, fazer uma análise muito bem assertiva, conseguimos acertar bem o movimento do Bitcoin, né? Porque muitas pessoas podem ter olhado no gráfico diário e ter ficado, né? Cara, será que vai subir? Não vai? Porque essa alta aqui, ele pode sim fazer, né? Um reteste nessa região pela terceira vez, como a gente viu no gráfico de 1 hora, e falhar, né? Nesse rompimento que a gente teve nesse exato momento aqui, tá? Então isso indica pra gente, tá? Que o preço, sim, ele passou e não quer nem saber, ele vai pra cima, e agora a gente precisa muito que o Bitcoin use essa resistência dos 48 mil de suporte, tá? Ele não pode, de alguma forma, perder essa região. Ele tem que sim criar uma força compradora aqui para não deixar o preço descer mais, tá? E sim buscar valores mais acima. É isso, mais acima. Acima não é plural. Então a gente sim espera e aguarda que o preço consiga se manter acima dessa região. É isso que a gente precisa, tá? Douglas, tem chance, né, da gente, porra, cara, deu merda, tá caindo tudo, vai cair, vai despejar? Tem chance, Douglas? Tem, mas a gente tem que entender, né, que muitas resistências que a gente estoura, a gente ultrapassa resistências, elas viram suportes, né? Então, a partir do momento que a gente estourou, rompeu esse topo pela segunda vez nesse momento, ele virou suporte, né? E agora, essa região aqui, que ele sim estourou pela segunda, terceira vez, se você for analisar no diário, agora ele precisa usar, ele virou um suporte essa região. Então, a gente espera, tá? Que ele se mantenha acima. Então essa é a nossa expectativa. E se ele vir cair, ele vai ter que lutar contra essa resistência, contra essa... Opa, perdão, tá? Ele vai ter que lutar contra esse suporte que o preço pro preço descer. Esse suporte. A gente ainda tem outro suporte, que é este fundo aqui. Depois a gente tem outro suporte, que é esse fundo aqui. E depois o último temos esse fundo aqui. Então são muitos suportes que o preço vai precisar lutar, tá? Para ele vir buscar mais abaixo. E a gente, claro... Com toda a gente tem que entender não somente o que está acontecendo nesse exato momento, mas no contexto inteiro do mercado. E a gente sabe que a gente está tendo uma alta muito expressiva, né? A gente está entendendo o comportamento do mercado, e é isso que move ele, isso que nos dá mais assertividade nas nossas análises. Então, é isso que a gente está interessado, a gente quer alta, o mercado está nos mostrando alta em muitos rompimentos importantes, e é isso que a gente procura, tá? Então, sem desespero, agora é uma questão de sim, se manter acima deste topo dos 48 mil e a gente fica no aguardo, tá bom? Então, sem desespero, se cair, pode ser hoje é o primeiro dia do rompimento dessa resistência, então a gente tem que ficar esperto, né? Se o Bitcoin ele vai fazer mais um dia ali de recusa, a gente tem que analisar o dia de amanhã também para ver se ele vai confirmar esse rompimento, tá? Então a gente vai ficar esperto. Claro, a gente fica feliz, rompeu com muita facilidade, né? Foi amanhã, facinho, rapidinho ali, a gente fez cobertura no nosso Instagram. Segue a gente lá se você não tá seguindo, tá? Então essa foi a análise, sem pânico. Vamos ficar bullish, vamos aguardar mais alta e aguardar, né, a consolidação do preço acima dessa região dos 48 mil, pra gente ficar mais bullish esperando agora o próximo passo, que é os 65 mil dólares, tá? Então, investidores, muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Eu só tenho a agradecer 500 inscritos, eu só, ó,
Muito obrigado, vocês são fodas, tá? Estamos crescendo em níveis esporádicos, não sei nem o que eu tô falando, mas a gente tá explodindo. É nóis, tá? Então, olha só. Se isso foi útil pra você, esse conteúdo, dá o like pra gente. Se você quer ver mais análise, todo dia a gente posta análise aqui. E você entende o comportamento do mercado. Aqui a gente te ensina o comportamento do mercado, como ele funciona. A gente não te dá nomezinhos, nomenclaturas, a gente não te faz gravar nada. Você entende, tá? Então se inscreve aí se você quer acompanhar com a gente. Ficar nesse caminho, espalhar essa palavra do Bitcoin pra mais pessoas. Se inscreve pra gente, dá seu like. E eu te espero amanhã na nossa próxima análise, tá? Um grande beijo e vamos aguardar a consolidação e a segurança do preço acima dos 48 mil. Então, vejo vocês amanhã na próxima análise. Um grande beijo, abraço a todos e fui.